Doar em vida é mais barato do que fazer o inventário? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e, portanto, lido com inventários e com doações. E hoje vou responder essa pergunta para você sem ficar escondendo soluções mágicas, né? Porque esse tema aqui vamos fazer uma doação em vida e tem isso, tem aquilo, tem blindagem. Será que isso tudo é verdade? Ou até onde essa história é verdade, tá? Então eu vou trazer aqui num vídeo bastante resumido os pontos principais desse tema, tá? Primeira coisa que é absolutamente igual para uma e para outra situação. Quando você faz uma doação ou quando você realiza um inventário de um determinado patrimônio, você está diante de emolumento, se a gente estiver falando da via extrajudicial, e custas, se a gente estiver falando da via judicial, né? Óbvio, na via judicial já estou me remetendo ao inventário, não tem como você chegar, não, eu quero fazer um processo de doação, não existe isso, tá? Estou fazendo já essa comparação com o inventário. Então temos emolumentos ou custas, 2, impostos a serem recolhidos e 3, honorários. Esses 3 custos vão existir em vida, numa doação em vida, ou no inventário. Tá? Então não tem como fugir deles, não tem mágica. Claro que a gente pode fazer determinadas considerações e isso aqui vai depender muito do estado onde você está. Por exemplo, se estamos falando em emolumentos e custas, estamos comparando isso. Quais são esses custos envolvidos? Porque quando eu faço uma doação em vida, essa doação é extrajudicial. E com o meu falecimento, essa doação pode acontecer no âmbito do processo de inventário. Quais são os custos envolvidos? Em regra, os custos no processo judicial são mais baixos do que na via extrajudicial, certo? Então, nós conseguimos sim achar situações em que, em termos de custo, vai ser mais vantajosa a via judicial quando a gente faz essa comparação. Sabia? O imposto. Aqui a gente pode fazer considerações em relação à alíquota. Existem estados em que a gente tem diferenciação de alíquota em relação à doação, em relação ao óbito, ou diferenciação de alíquota em relação à faixa patrimonial doada. Então, pode ser realizado, isso está dentro da lei, eu não estou falando aqui nada de truquezinhos, porque eu não estou aqui para isso. Você pode fazer um planejamento patrimonial e fazer doações em anos sucessivos. Pode fazer isso? Pode. Olha lá para a lei do seu estado, você pode raciocinar com um limite de isenção, ou você pode raciocinar, não com limite de isenção, raciocinar com alíquota, mas raciocinar com faixas de alíquotas menores, no caso de uma série de faixas diferentes, entendeu? E finalmente chegamos aos honorários. Os honorários, claro, a gente está num assunto, né, quando a gente fala de honorários, que é algo muito específico de cada profissional. Você pode ter o mesmo serviço prestado com preços diferentes por profissionais, tá? Isso depende muito, principalmente do grau de maturidade da carreira em que esses colegas se encontram. Então, colocado esse fator, e se a gente estivesse falando de um mesmo profissional, né, para vencer esse primeiro fator, poderíamos dizer que pela via extrajudicial vai ser mais fácil, porque na via judicial você tem uma série de fatores. Sim, esse é um fator a ser considerado que provavelmente vai impactar no custo. E aqui eu faço um porém. Sei que com certeza tem curiosos assistindo esse vídeo. E a comparação de honorários entre especialistas no tema e não especialistas não é uma comparação inteligente, tá? Então, se você está aqui pesquisando, você vai chegar a essa comparação. E normalmente, o não especialista, ele não te cobra mais barato porque ele quer roubar o serviço do especialista. É porque ele não tem noção do que ele vai fazer e da dificuldade, certo? Então, muito cuidado nessa comparação de preço e pela busca do mais barato sempre. O que eu acho que vale a pena para você, tenho certeza que vale a pena é comparar propostas de profissionais especialistas no tema. Preciso realizar um inventário. Tá, fulano sabe realizar, fulana sabe realizar. E os preços são esses, eu vou nesse aqui por causa disso, disso e disso. Então, muito cuidado, tá? Já coloquei, mas acho importante destacar, as isenções, elas são específicas por estado, e uma vez sendo específicas por estado, a gente pode ter isenções que vão
se desenhar de uma forma para o óbito e se desenhar de outra forma para a doação, certo? Então, cuidado com isso, ou então, né, estejam atentos a esse tipo de situação, tá? Quando vocês eventualmente forem pensar em algum tipo de planejamento. Claro que aqui eu estou fazendo uma comparação, longe de mim querer esgotar, né, ou entrar de forma significativa em planejamento sucessório, estamos só tangenciando, mas sem dúvida é um fator a ser considerado em qualquer tipo de planejamento, independentemente do tamanho, né? Como é que funcionam alíquotas e isenções aqui na lei do Estado, onde eu vou realizar esse negócio jurídico, tá? Lembrando que, já que falamos de isenção, falamos de alíquota, base de cálculo é o critério de valoração dos bens. A base de cálculo ela será a mesma para o bem, seja essa transmissão causa-mortes, né, ocorrida por causa do óbito, seja essa transmissão intervivos, entre pessoas vivas. O que isso significa? Que se eu tenho um bem X que é valorado a 500 mil reais, esse bem ele é 500 mil reais para uma doação e ele é 500 mil reais para um inventário, tá? Então isso é importante ser considerado também. Óbvio, né? Fechando o ciclo, falei das alíquotas. Então, a gente pode ter um bem valorado em X com uma incidência de alíquota 5%, né? Chutando valores aqui, porque as alíquotas variam por estado, para o óbito, e na doação, essa alíquota ser 3 ou ser 7. Tá? Então, isso tem que ser considerado. Tá? Ainda tem algumas coisinhas que eu quero colocar aqui para vocês, importantes, mas se eu estou te ajudando até aqui, aperta no joinha aqui embaixo, né, o botão de curtir aqui embaixo é muito importante para ranquear o nosso vídeo, tá? E aqui embaixo tem um botão vermelho também para que você possa acompanhar outros temas dessa natureza, tá? Então, só você clicar e você vai poder acompanhar outros vídeos nossos dessa temática, tá? Tá, Jonathan, você fez um aparato aí, um apanhado geral, e eu não entendi se você está falando bem ou se você está falando mal. Se você quer me conduzir para doação ou se você quer me conduzir para realizar o inventário. Se você entendeu isso, ótimo, porque eu não estou fazendo uma defesa nem de um lado nem de outro. Eu estou dizendo que, diante de um caso concreto, nós precisaremos analisar para saber se realmente é vantajoso ou não, tá? Eu sei que existe muito conteúdo e é uma forma de trabalhar na internet da qual eu fujo sempre, que é, toma essa resposta aqui e isso soluciona tudo. Quando essa resposta exigir e eu tiver, eu vou entregar, tá? Mas, em regra, aqui na nossa área não é assim que funciona, tá? A nossa área ela é específica, ela é técnica, então você tem um cruzamento de legislações que variam de estado para estado. Dentro de uma mesma legislação, você pode ter uma consequência para o causa-morte, uma consequência para a doação, igual eu já coloquei. Então, não tem resposta objetiva em relação a compensa mais isso ou compensa mais aquilo. Temos vantagens e desvantagens em uma situação e em outra situação, tá? E o caso concreto sempre vai ser o que vai nos trazer o melhor resultado. Perdão. Por isso, na nossa área, que é tão importante, você que está aqui, né, curioso sobre o tema, por isso que na nossa área é tão importante o papel do especialista, porque o colega que não está acostumado a lidar com essa área aqui, ele não vai entender esses meandros que eu estou colocando aqui para vocês. Ele vai ficar totalmente perdido. Nossa, emolumento, nosso imposto, alíquota, caramba, o bem é móvel, eu posso fazer isso em outro estado para fugir da alíquota. O colega que não é especialista, ele não vai saber o que fazer, tá? Então, se você eventualmente curioso está aqui considerando contratar um serviço de um profissional especialista, ou melhor, considerando contratar o serviço de um profissional, né, para abordar isso aqui, se você não for em cima de um especialista, não vai adiantar nada, tá? Então, vamos agora, eu queria abordar, né, o aspecto de comparação direta, tá? De situações que podem ser mais fáceis de identificar e que são menos sujeitas a todos esses fatores que eu estou colocando aqui para vocês. Vantagem da doação quando comparada ao causa-mortes. Uma vantagem assim que é crucial, que é um diferencial inegável. A possibilidade de direcionamento do patrimônio. Tá? Quando a pessoa faleceu, o que acontece? A gente olha para a lei e vê as consequências. Tá? É a sucessão legítima. Tá? Claro, em regra, a maioria das pessoas que falecem no Brasil não deixa testamento. Então,
grande parte das vezes é isso que a gente vai fazer. A pessoa faleceu, a gente olha para a lei e vê como é que esse patrimônio vai ser distribuído. Então, no caso da morte, a gente não tem um direcionamento de patrimônio conforme a vontade daquele que faleceu. E quando a gente olha para a doação, a gente tem esse direcionamento. Tá? Então, essa é uma vantagem da doação que ela é absolutamente inegável. Como eu falei aqui, eu não estou para defender um lado ou outro, estou aqui para passar conhecimento e experiência dentro da proposta do nosso vídeo. Tá? Então, é uma vantagem inegável. E quando eu falei mais cedo em doação no âmbito do inventário, o falecido ele não está realizando uma doação, até porque um dos requisitos para que exista uma doação no ordenamento jurídico é a existência, né, de duas pessoas. Tá? Então, falecidos não realizam doação. O que acontece é, a gente quer que o patrimônio fique assim assado, há um acordo entre herdeiros, eventualmente companheiro e cônjuge, e existe uma doação ali. Essa doação é entre essas pessoas. Tá? Então, sem dúvida, o direcionamento do patrimônio é uma vantagem. No entanto, né? E se vocês estão me conhecendo agora, vão se acostumando que eu não sou de ficar, né? Nossa, vamos esconder isso aqui, né? Vamos falar só o lado bom. Né? Aqui é o pacote inteiro, lado bom e lado ruim junto. Cuidado com as promessas, isso aqui serve para profissionais e serve para os curiosos, tá? Os curiosos, para não caírem na mão de, às vezes, profissionais que até eles mesmos estão enganados, estão enganando por tabela, e os profissionais para não, eventualmente, embarcarem em determinadas teorias que não vão entregar o resultado que prometem, certo? Então, quando estamos diante da doação, existem determinados limites para que essa doação aconteça. O primeiro e mais significativo deles, né? É criticado, eu vi um artigo assim, eu vi um artigo assado. O que nós vemos na prática é o respeito ao legítimo. Certo? Nossa, mas se eu falecer, tem os filhos da minha atual esposa ou da minha atual companheira que eu não quero que no futuro... vou arrumar uma solução que é assim, assim, assado. Cuidado com a simulação. Certo? Esses casos em que existem soluções mágicas para que a gente pegue o que está previsto na lei e faça com que aquilo não aconteça, geralmente a gente está caindo em simulação / fraude. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Um termo que eu acho que a gente tem que utilizar com absoluto cuidado. Blindagem patrimonial, né? Eu não vou dizer que não existe, mas o que se quer dizer com blindagem patrimonial? Tá? Eu estou usando o nome aqui só para... o que significa isso? Como é que a gente vai entregar esse resultado? Tá? Então, muito cuidado com esse aspecto do canto da sereia na doação. Né? A doação, ela soluciona todas as coisas. Ela não soluciona todas as coisas. A gente tem que ter determinados cuidados. Tá? Quando ocorre a doação, a gente tem que apurar a legítima naquele momento da doação. Apurar corretamente como é que é o método de valoração desses bens, porque a gente pode fazer uma química, né, e burlar. Não, vou fazer essa doação aqui, vou deixar esse bem subavaliado na doação, considerando que isso, que aquilo. O papel aceita tudo, tá, pessoal? Só que depois as consequências vêm e aí você, seja você aqui um potencial cliente, seja você aqui um colega, depois a gente vê o resultado sendo totalmente desvirtuado e aquela pessoa que queria como resultado segurança jurídica se vê envolvida em processos ou seus respectivos herdeiros e o resultado é absolutamente oposto ao que se pretendia inicialmente. Tá? Então, muito cuidado, tá? Todos, absolutamente todos, advogados e eventuais clientes aí que estão se informando sobre o tema. Tá? E sobre isso eu deixo aqui uma chamada, vai aparecer aqui na parte de cima do vídeo, sobre o funcionamento do ITCMD. Eu acho que é absolutamente impossível, e eu vejo muita gente embarcando nessa impossibilidade, se trabalhar com inventários e ou doações sem ter uma real noção do ITCMD. Tá? Eu vou deixar uma chamada aqui para o vídeo para você começar a entender esse tema. Aqui no canal tem vários vídeos sobre esse tema. E eu gosto de deixar algumas provocações no final. Nessa eu vou deixar uma só, sobre o funcionamento do ITCMD. Você, advogado, já ouviu algum colega ser notificado a pagar menos imposto? Vamos ver se eu acho alguém? Comenta aqui embaixo, tá? Porque eu busco e não consigo achar.
Sabe por quê? Não existe? O fiscal ele não está lá para corrigir a sua declaração, se ela estiver errada. Ah, não? Não. O fiscal ele está lá para cobrar parâmetros mínimos. Cobrar parâmetros mínimos, certo? Então, se você declara o bem A 1 milhão e declara o bem B a 800 mil, e o bem A poderia ser declarado a 500 mil, e o bem B deveria ser declarado a 1 milhão, o que vai vir na notificação? Declarar o bem B a 1 milhão. E vai ficar os dois bens a 1 milhão. Porque o fiscal ele não está lá para fazer o seu trabalho, que é declarar nos parâmetros mínimos. O fiscal está lá para cobrar parâmetros mínimos. Nossa, Jonatas, isso é injusto. Então você também acha que é injusto você ter que aprender a dirigir o carro e o guarda, em vez de dirigir o seu carro, só cobrar que você obedeça a lei? Não, né? Você aprende a dirigir o seu carro e dirige. E o guarda cobra a obediência à lei, não é verdade? Na tributação funciona absolutamente da mesma forma, só que as pessoas querem desvirtuar o funcionamento da fiscalização e jogar a culpa da própria incompetência no fiscal. O trabalho do fiscal é um, o trabalho do advogado é outro, certo? Peguei pesado, né? Mas é a verdade. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui, tá? A gente conversa, né? Eu respondo as dúvidas de vocês. Tem meu canal no Instagram, jonatas.albino_ no final. Lá vocês podem, né, ter contato com várias outras informações sobre o tema. Eu falo sobre esse tema diariamente lá. Então, se você me seguir lá, você vai ter a oportunidade de aprender sobre esse tema todos os dias, tá? E não esquece, se você chegou aqui, principalmente de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que você possa receber outros conteúdos dessa natureza. Certo? Então é isso. Um abraço e até a próxima.